Ezequiel, capítulo 44, o novo ministério da casa de Deus. Logo depois, aquele homem me trouxe de volta para o portão externo do santuário, que dava para o oriente, no lado leste da área do templo, mas o portão estava trancado. Então Yahvé orientou-me, dizendo: esta porta deve permanecer fechada, não deverá ser aberta, ninguém poderá entrar por ela, deve continuar trancada, porque o Senhor, o eterno Deus de Israel, entrou por ela. Somente o príncipe, por também ser rei, se assentará ali para tomar sua refeição, a sua refeição santa, na presença de Yahvé. Ele entrará pelo pórtico da entrada e sairá pelo mesmo caminho. E ele me levou até a frente do templo, passando pelo portão norte. Olhei e observei a glória de Yahvé enchendo toda a casa do Senhor. E mais uma vez prostei-me rente, com o rosto no chão. Então Yahvé instruiu-me: filho do homem, observa com atenção, aplica teus olhos e ouvido para compreender bem tudo quanto eu te explicar a respeito de todas as normas da minha casa, o templo do Senhor e de todas as suas leis, e considera em teu coração a entrada do templo, bem como todas as saídas do santuário. E pregarás aos rebeldes da casa de Israel, assim diz Yahvé, o Senhor Deus: já basta de todas as vossas práticas repugnantes, ó nação de Israel. Além de todas as suas outras abominações, trouxeste os estrangeiros pagãos, incircuncisos de coração, incircuncisos de corpo, para entrarem no meu santuário, profanando assim a minha casa, enquanto me oferecias o meu pão, a gordura e o sangue, e desse modo quebraste a minha aliança. Ao invés de cumprires vosso dever quanto aos meus rituais sagrados, constituísse outras pessoas do meu santuário. Assim declara Yahvé, o soberano: nenhum estrangeiro incircunciso de coração e na carne poderá entrar no meu santuário, nem tampouco os estrangeiros que vivem entre os israelitas. Os levitas, que tanto se distanciaram de mim quando Israel se desviou e que perambularam para longe de mim, seguindo seus ídolos inúteis, sofrerão as consequências de sua malignidade. Entretanto, ainda poderão servir no meu santuário, cuidando e zelando dos portões da minha casa. Além de prestarem serviços, imolar os animais para os holocaustos e outros sacrifícios em lugar do povo, bem como colocar-se à disposição das pessoas para servi-las. Contudo, porque ministraram na presença de seus ídolos inúteis e fizeram a casa de Israel cair em pecado, jurei de mão erguida que eles levarão sobre si a devida punição por seus erros. Oráculo de Yahvé, o Senhor. E por isso não se aproximarão da minha presença, nem de nenhum dos meus utensílios sagrados, nem das minhas ofertas santíssimas, mas carregarão sobre si a vergonha de suas próprias atitudes malignas e nojentas que praticaram. No entanto, eu os encarregarei de zelar e cuidar do templo, mediante a execução de vários serviços diários. O ministério dos filhos de Zadok. Mas os sacerdotes levitas, os filhos e descendentes de Zadok, que fielmente executaram as obras necessárias ao meu santuário, quando os israelitas se desviaram de mim, eles sim poderão se achegar a mim para me servir e estarão diante da minha pessoa para oferecer sacrifícios de gordura e de sangue. Oráculo de Yahvé, o Senhor. Só eles entrarão em meu santuário e se aproximarão da minha mesa a fim de ministrar diante de mim e realizar o meu serviço. Quando entrarem pelos portões do átrio interior, isto é, do pátio interno, que estejam trajando vestes de linho, não usem nenhuma roupa de lã enquanto estiverem ministrando junto aos portões do pátio interno ou dentro da minha casa. Eles usarão turbantes de linho sobre a cabeça e calções de linho na cintura, e não se cobrirão de nada que os faça suar. E quando saírem do átrio exterior, isto é, ao pátio externo onde fica o povo, deverão trocar as roupas, guardando em seus aposentos sagrados suas vestes sacerdotais. Então colocarão outras roupas a fim de que não transmitam consagração ao povo, simplesmente mediante o contato com suas vestes santas. Não raparão a cabeça, nem deixarão o cabelo comprido, mas o manterão bem aparado. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no pátio interno, e eles também não poderão se casar com a viúva ou a divorciada, só se casarão com virgens de ascendência israelita ou com a viúva de sacerdote.
Esses homens consagrados orientarão meu povo a distinguir entre o santo e o profano e lhe ensinarão a discernir entre o que é puro e o que é impuro. No caso de uma controvérsia, auxiliarão no julgamento do direito. Eles ajuizarão de acordo com as minhas determinações. Eles obedecerão às minhas leis e aos meus estatutos com respeito a todos os meus dias santos, festas fixas e os meus sabá, os sábados. O sacerdote não se contaminará por aproximar-se de uma pessoa morta. No entanto, ele poderá ficar contaminado no caso de pai ou mãe, filho ou filha, irmão ou irmã, desde que esta não tenha marido. Sendo assim, depois de se purificar, aguardará 7 dias. No dia seguinte em que entrar no pátio interno do santuário para ministrar, o sacerdote oferecerá em favor de si mesmo uma oferta pelo pecado, oráculo de Yahvé, o Eterno Soberano. A herança é destinada aos sacerdotes. Eis que eu mesmo serei a única herança concedida aos sacerdotes, portanto não lhes darás qualquer propriedade. Eu sou a propriedade deles, e eles se alimentarão das ofertas de cereais, e as ofertas feitas para tirar o pecado, e as ofertas pela culpa, e tudo que em Israel for consagrado a Yahvé pertencerá também a eles. O melhor de todos os primeiros frutos e de todas as contribuições que ofertares será de propriedade dos sacerdotes. Darás, pois, a eles a primeira porção da tua refeição de massas e cereais moídos, a fim de que haja bênção sobre as vossas casas. Os sacerdotes não comerão a carne de aves ou de animais encontrados mortos ou despedaçados por outros animais silvestres. Ezequiel, capítulo 45, a partilha da terra restaurada. Quando, pois, repartires a terra como herança por meio de sortes, dedicarás uma oferta a Yahvé, o Senhor, uma porção de terra como distrito sagrado, com 25 côvados longos, isto é, 12,5 km de comprimento e 10 km de largura. Toda essa área será santa. Dessa porção de terra, o santuário ocupará uma área quadrada equivalente a 250 metros de cada lado e terá em redor um espaço livre de 25 metros. Na área santificada, separarás um lote com 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Nesse espaço se estabelecerá o santuário, o lugar santo, o templo. Essa é a porção sagrada da terra para os sacerdotes, ministros do santuário, que podem se aproximar da pessoa de Yahvé, o Senhor, a fim de servi-lo. Esse também será o lugar para as suas moradias, bem como um lugar santo para a minha casa. De igual modo, os levitas, zeladores e ministros do templo receberão uma área de 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Esta, pois, será a propriedade deles para ali viverem. Para a propriedade da cidade, darás uma área de 2,5 km de largura e 12,5 km de comprimento, adjacente à porção sagrada. Ela pertencerá a toda a casa de Israel. Mas o príncipe terá sua parte nos dois lados da área santa e da propriedade da cidade, em frente da área santa e em frente da propriedade da cidade, tanto ao lado ocidental a oeste até o mar Mediterrâneo, como do leste a leste até a divisa oriental. De leste a oeste, a parte do rei terá o mesmo comprimento de uma das áreas das tribos de Israel. Esta, pois, será a porção que o rei terá na terra de Israel. Os meus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo, mas permitirão que a nação de Israel distribua suas terras de acordo com os direitos de suas tribos, deveres dos príncipes de Israel. Portanto, assim declara Yahvé, o eterno Deus: já basta, ó príncipes, chefes de Israel, afastai a violência e a opressão, exercei o direito e praticai a justiça. Deixai-vos apossar de que pertence ao meu povo, palavra do Senhor soberano. Tereis balanças justas, uma efá, que é a arroba honesta, para uma bate, que é uma tigela justa. A efá destinada a medir cereais deverá corresponder ao mesmo peso medido pela bate, que pesa os líquidos. O padrão de medida é o homer, o barril, e um homer será igual a 10 efás, ou 10 bates. O shekel, o ciclo, corresponderá a 20 gerais, geiras, e assim 20 ciclos, mais 25 ciclos, mais 15 ciclos serão iguais a uma né, uma mina.
ofertas e dias santificados. Essa será a oferta que dedicareis a sexta parte de um efá de cada homer de trigo. Também dareis a sexta parte de um efá de cada homer de cevada. Quanto à porção fixa do azeite de cada bate de azeite, oferecereis a 10ª parte de bate, tirada de um cor, que é um tonel, que tem a mesma capacidade de um barril, isto é, 10 bates ou um homer, pois 10 bates fazem um homer. Também se deve tomar uma ovelha das pastagens verdejantes bem regadas de Israel. Tudo será usado para as ofertas de cereais, os holocaustos e as ofertas de paz e comunhão, a fim de fazer propiciação pelo povo, oráculo de Yahvé o Senhor. Todo o povo da terra participará nessa oferta sagrada para o uso do príncipe de Israel. Será dever do príncipe de Israel providenciar os holocaustos, as ofertas de cereais e as ofertas derramadas nas festas, nas luas novas e nos sabatos, que são os sábados, em todas as festas fixas da casa de Israel. Ele dará a oferta pelo pecado, a oferta de cereais, o holocausto e as ofertas pacíficas e de comunhão para fazer expiação em favor de toda a nação de Israel. Oferta no primeiro mês do ano. Assim ordena Yahvé, o eterno Deus: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomareis um bezerro sem mácula e purificarás o santuário. O sacerdote pegará um pouco de sangue da oferta pelo pecado e o aplicará nas batentes do templo e nos 4 cantos da saliência superior do altar e nos batentes do pátio interno. Assim fareis também no 7º dia do mês, pelo que pecar sem intenção ou por ignorância. Assim devereis proceder em relação à propiciação em favor da minha casa. A celebração da Páscoa. No 14º dia do primeiro mês observareis a festa da Páscoa, celebração de 7 dias, no qual comereis pão sem fermento. Naquele dia o príncipe fornecerá um novilho em favor de si mesmo e de todo o povo da terra como oferta pelo pecado. Diariamente, durante os 7 dias de celebrações, ele providenciará 7 novilhos e 7 carneiros sem imperfeições, que servirão como holocausto a Yahvé, o Senhor, e um bode também sem mácula para expiação do pecado. O príncipe dedicará como oferta de cereais uma efá, uma arroba para cada novilho, e uma efá para cada carneiro, junto com um hin, que é o galão de azeite para cada efá doada. Durante os 7 dias de festa, que começa no 15º dia do 7º mês, o príncipe contribuirá com as mesmas dádivas para que se consagrem as ofertas pelo pecado, os holocaustos e as ofertas de cereais e azeite.